Mãe, a gente precisa da sua casa para as crianças. Daqui um tempo, seria melhor a senhora viver num asilo e deixar a gente vivendo aqui. Foi a minha filha quem disse isso. Essa mulher de 41 anos olhou para mim, com o café que eu tinha feito ainda quente na mesa, e continuou. A gente precisa de espaço, mãe. A senhora mora sozinha num sobrado de 3 quartos. Faz sentido pensar no futuro. O jeito dela era de quem falava brincando, uma coisa boba. Mas eu já vi de tudo na vida e comecei a entender o que estava por vir. Eu comecei a agir naquela mesma noite, quieta, metódica, do jeito que aprendi em 30 anos de serviço público. E quando chegasse a hora, essa vovó aqui estaria preparada. Meu nome é Helena Vasconcelos, tenho 66 anos. E essa é a história de como minha filha tentou me tirar a casa, a lucidez e o nome. Naquela tarde de março de 2022, eu ouvi tudo o que Simone disse. Ouvi com atenção, com aquele olhar de mãe que ela nunca soube ler direito. Sorri. Disse que ia pensar. Ela foi embora satisfeita, com o Renato ao lado, os dois convictos de que tinham plantado a semente certa. Quando o carro dele sumiu na rua, eu fui até o escritório. O escritório que ainda cheirava ao Antônio, morto havia 4 anos, com a escrivaninha dele ainda no lugar e a gaveta do meio ainda com as coisas dele. E peguei o gravador digital que ele usava para registrar reuniões. Pequeno, preto, cabia no bolso do avental. Coloquei pilhas novas, testei. Funcionava. Fui até a cozinha, lavei as xícaras do café que a minha filha tinha tomado na minha casa e pensei no Antônio. Ele era homem de poucas palavras e muita precisão. 30 anos como técnico em edificações, o tipo de pessoa que media 2 vezes antes de cortar uma vez. Antes de morrer, numa tarde de fevereiro de 2018, ele tinha me olhado da cama e dito: Helena, você é mais inteligente do que todo mundo que te conhece imagina. Não deixa ninguém esquecer disso. Eu tinha sorrido e dito que ele estava exagerando. Ele tinha dito que não. Guardei o gravador no bolso do avental e fui dormir. Naquela noite, enquanto a casa do Benfica ficava quieta ao redor de mim, eu já sabia que o que Simone tinha chamado de conversa sobre o futuro era, na verdade, o começo de outra coisa. 30 anos de INSS me ensinaram a reconhecer quando um processo está sendo aberto. E esse tinha o cheiro de papel passado e má-fé que eu conhecia bem. O gravador ficou no bolso do avental a partir daquela noite, esperando. Mas, para entender o que aconteceu no tribunal naquele abril de 2025, você precisa entender como Simone construiu a armação. Porque ela construiu, tijolo por tijolo, com a paciência de quem conhece o sistema e acha que o sistema trabalha para ela. Não foi de uma vez. Foi como aquela infiltração de água que você não vê até aparecer a mancha no teto. Quando você percebe, já está fundo. A primeira peça foi em julho de 2022. Simone apareceu num sábado com aquele jeito de quem está resolvendo um problema de logística e disse que tinha encontrado um cuidador terapêutico para me fazer companhia. Mãe, a senhora fica muito sozinha. Não é certo. O Gilson é excelente, tem formação, é da clínica que o Dr. Farias indicou. Dr. Farias era o clínico que ela tinha me convencido a trocar no ano anterior. Mãe, aquela clínica é melhor, tem estrutura, o convênio cobre tudo. Eu tinha trocado sem pensar muito. Naquela época, ainda estava confiando. Gilson tinha 35 anos, cabelo curto, sorriso fácil e uma paciência que eu levei tempo para entender de onde vinha. Aparecia às terças e quintas, buscava eu nas consultas, tomava café comigo na varanda, perguntava das minhas coisas com atenção genuína, ou o que parecia genuína. Conversávamos sobre o Antônio, sobre os netos, sobre a época que eu trabalhava no INSS. Ele ouvia tudo, anotava mentalmente. Eu percebi isso na segunda semana. O jeito que os olhos dele pausavam quando eu trocava um nome, quando eu esquecia onde tinha deixado as chaves, quando eu repetia alguma coisa que já tinha dito. Não era atenção de amigo, era coleta. Na primeira terça, depois que percebi, coloquei o gravador no bolso antes de ele chegar. Gilson,
eu disse, numa tarde em que tomávamos café. Você manda algum relatório para Simone sobre as nossas conversas? Ele pausou meio segundo antes de responder. Meio segundo é muito para quem sabe ouvir. Não, dona Helena, a gente só conversa. Ela às vezes pergunta como a senhora tá, coisa de filha preocupada. Claro, eu disse. E sorri. E o gravador estava ligado no bolso. Eu não era ingênua. Era funcionária pública aposentada, que passou 3 décadas processando pedidos de benefício, lendo entre linhas de documentos, identificando inconsistências em laudos médicos. Eu sabia o que era um processo sendo montado, sabia quais peças ele precisava. E uma das peças era evidência de declínio cognitivo. Pequenos deslizes, esquecimentos, confusões que sozinhos não significam nada, mas empilhados viram diagnóstico. Então comecei a dar a Gilson exatamente o suficiente. Trocava o nome de Pedro pelo de Lara de vez em quando. Esquecia onde tinha posto as chaves, mas as chaves estavam no bolso do avental, do lado do gravador. Repetia uma história que já tinha contado, o suficiente para ele anotar, não tanto que parecesse encenação. Em fevereiro de 2023, aconteceu a coisa dos remédios. Eu tomava losartana para pressão e simvastatina para o colesterol havia 6 anos. Receita de uso contínuo, renovada a cada 3 meses pelo Dr. Farias, a clínica que Simone tinha me indicado. Numa consulta de rotina em fevereiro, o Dr. Farias me disse, com aquela voz clínica e gentil, que ia suspender temporariamente as 2 medicações. Dona Helena, a Simone comentou que a senhora tem tomado remédio fora do horário, que às vezes toma dupla dose sem perceber. Para segurança, a gente faz uma pausa para reavaliar o protocolo. Olhei para ele. Doutor, eu tomo meus remédios às 6 da manhã, todo dia, com alarme no celular. Entendo, dona Helena, mas é uma precaução. 2 semanas, depois a gente reavalia. Saí da clínica, sentei no carro e fiquei parada por um momento. Simone tinha convencido o meu médico a suspender minha medicação, usando a narrativa de que eu estava confusa, desorientada, incapaz de controlar minha própria rotina de saúde. Era uma peça do processo. Sem os remédios, a pressão subia, o colesterol desregulava, eu ficaria mais lenta, mais cansada, mais esquecida. Exatamente como ela precisava que eu parecesse. Fui direto a uma UPA. Consultei com um médico que não conhecia a minha filha. Saí com receita nova. Comprei os remédios na farmácia do caminho. Continuei tomando. Mas não disse nada a Simone, não disse nada ao Dr. Farias. Deixei o processo correr. Naquele dia, liguei para Miriam. Doutora Miriam Fontes tinha 58 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, voz direta e sem ornamento. A mesma voz que eu conhecia desde os anos 90, quando ela trabalhava no setor jurídico do INSS e eu processava benefícios no andar de baixo. Tínhamos tomado café juntas por anos, falado sobre processos, sobre casos, sobre o jeito que o sistema funcionava e o jeito que ele era usado. Quando o Antônio morreu, ela tinha me ligado. Quando eu me aposentei, ela tinha me ligado. Era desse tipo de amizade. Miriam, eu disse quando ela atendeu. Preciso de uma advogada, especialista em direito civil, preferencialmente alguém que conheça o Estatuto do Idoso de trás para frente. Silêncio de 2 segundos. Helena, o que está acontecendo? Contei tudo. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, disse: Você tem as gravações? Tenho. Continua gravando, tudo. Não muda nada na rotina. Deixa o processo avançar. Eu sei, eu disse. Só queria que você soubesse também. Ela ficou quieta um momento. Helena, você me ligou em fevereiro de 2023. A Simone ainda não entrou com nada? Ainda não, mas vai. Quando entrar, me avisa antes de qualquer coisa. Pode deixar. Desliguei. Continuei gravando. Em setembro de 2023, uma assistente social chamada Doutora Patrícia apareceu na minha porta com sorriso e prancheta, dizendo que era uma visita de acompanhamento familiar, solicitada pela Simone. Fizemos uma conversa de 40 minutos. Ela perguntou sobre minha rotina, minha alimentação, minha orientação no tempo e no espaço. Eu respondi tudo com precisão,
mas com pequenas hesitações estudadas, pausas de 3 segundos antes de responder coisas simples, o tipo de comportamento que em laudo vira lentidão de processamento cognitivo. O gravador estava no bolso do avental. Quando ela foi embora, eu já sabia que o laudo ia dizer exatamente o que Simone precisava que dissesse. Em janeiro de 2024, Simone protocolou a petição de interdição no Fórum Clovis Bevilacqua. Alegava incapacidade civil progressiva, comprometimento cognitivo moderado, risco de dilapidação patrimonial. Anexou o laudo da doutora Patrícia, avaliação do doutor Farias e uma declaração de Gilson descrevendo os episódios de esquecimento que eu tinha providenciado ao longo de 18 meses. A audiência foi marcada para abril de 2025. Liguei para Miriam no mesmo dia. Entrou, eu disse. Quando é a audiência? Abril do ano que vem. 15 meses, ela disse. Tempo suficiente. Mais do que suficiente, eu disse. Naquela noite, sentada na varanda do sobrado do Benfica, a varanda onde o Antônio tomava café todo fim de tarde, olhando para a rua do bairro que a gente tinha escolhido junto, eu peguei o gravador, conectei no computador e organizei os arquivos. 2 anos de gravações. Conversas com Gilson. Conversas com a Simone nas visitas de domingo. E uma gravação específica de uma tarde de outubro de 2023, quando Simone tinha ligado para o Gilson do telefone fixo da sala, enquanto eu estava sentada na varanda com a porta aberta, e o gravador ligado no bolso do avental, a menos de 3 metros. A voz de Simone clara no arquivo de áudio. Gilson, na audiência você menciona o episódio da chave e o nome do Pedro. Nada além disso. Deixa o resto comigo. Eu tinha ouvido tudo. Em tempo real, sentada na varanda, olhando para a rua com o café na mão, sem piscar. Fechei os arquivos. Fui dormir. Ainda faltava muito, mas o mais difícil já estava feito. Mas teve uma noite, no começo de 2024, que eu não dormi. Não foi por medo. Eu já tinha passado do medo fazia tempo. Foi por causa de uma fotografia. Estava organizando gavetas do escritório, coisa que faço de tempos em tempos, o jeito que aprendi com o Antônio de manter as coisas em ordem, e encontrei uma foto que eu não lembrava de ter guardado ali. Era do aniversário de 10 anos da Simone, uma festa pequenininha que eu tinha feito na sala do apartamento que a gente morava no tempo. Ela estava com um vestido azul que eu tinha costurado, aquele sorriso de criança que ainda não aprendeu a ser calculista. Olhei para a foto por um tempo. Depois coloquei de volta na gaveta. Não chorei, mas fiquei sentada ali no escritório por um bom tempo, com o silêncio da casa ao redor, pensando no quanto aquela menina do vestido azul e a mulher que tinha protocolado uma petição de interdição contra a própria mãe eram e não eram a mesma pessoa. Pensando se eu tinha errado em algum ponto, se tinha deixado passar alguma coisa que eu devia ter visto. Fui somando, e no fim da soma, a resposta foi não. Eu tinha feito o que era possível fazer. O que tinha se tornado não era culpa minha, era escolha dela. Me levantei, fui até a cozinha, fiz chá, e então lembrei de tudo de uma vez. Era outubro de 2020, quase 2 anos depois que o Antônio tinha morrido, e eu ainda estava naquele período de viuvez em que as manhãs custam mais do que deveriam. Miriam tinha me chamado para almoçar, num restaurante do centro de Fortaleza que a gente frequentava desde os tempos de INSS, lugar com cadeiras de madeira e cardápio escrito à mão. A gente tinha comido, conversado sobre bobagem, e quando o café chegou, ela tinha me olhado e dito, sem preâmbulo, Helena, você precisa organizar sua vida jurídica agora que está sozinha. Inventário, documentos, imóvel. Enquanto você está bem e lúcida, você decide. Se esperar, alguém decide por você. Eu tinha ouvido. Tinha levado a sério. No mês seguinte, com Miriam ao lado, eu tinha atualizado o testamento, registrado o sobrado em cartório com cláusulas de inalienabilidade condicional e aberto uma conta poupança separada que só eu acessava. Tudo documentado. Tudo em ordem. Como eu sempre fiz em 30 anos de serviço público. Cada papel no lugar, cada data registrada, cada assinatura testemunhada.
Quando Simone disse pela primeira vez que precisava da casa, em março de 2022, eu já tinha o terreno preparado há 18 meses. Não por premonição, por hábito. O hábito de quem aprendeu que papel bem guardado vale mais que palavra bendita. Voltei ao presente, ao chá, à cozinha silenciosa do sobrado. Miriam tinha me orientado, desde fevereiro de 2023, a continuar absolutamente tudo igual. Mesma rotina, mesmos lugares, mesmo comportamento. Não podíamos dar a Simone nenhum sinal de que eu sabia o que estava acontecendo. E assim eu fiz. Domingo de almoço, todo mês, com Simone e Renato e os netos na minha mesa. Passeio com Gilson nas terças e quintas. Consulta com Dr. Farias a cada 3 meses, onde eu levava os exames da UPA e deixava ele achando que minha saúde estava deteriorando conforme o roteiro que Simone tinha escrito. Era um teatro, e eu era a diretora. Em agosto de 2024, Miriam me ligou. Helena, está na hora de vender. Eu sei, eu disse. Já tinha pensado nisso. Simone não pediu medida cautelar. Não imaginava que você fosse agir. Ela me subestimou, eu disse. Então age antes que ela corrija esse erro. Desliguei. No dia seguinte, liguei para o corretor que o Antônio tinha usado quando a gente comprou o sobrado. Um homem de confiança, discreto, que sabia separar o que era trabalho do que era conversa de vizinhança. Disse que queria vender rápido, preço justo, sem placa na frente. Ele disse que ia trabalhar em silêncio. Em outubro de 2024, o sobrado do Benfica foi vendido por R$340 mil a um casal jovem. Ele professor, ela enfermeira, primeiro imóvel dos dois. Assinei a escritura numa manhã de terça, com Miriam ao lado, e senti alguma coisa que não era tristeza exatamente. Era o tipo de despedida que você faz quando a decisão já foi tomada faz tempo e o ato físico é só o último capítulo de uma história que já acabou antes. Com o dinheiro, comprei um apartamento de 2 quartos no Meireles, o mesmo bairro onde Simone morava, onde ela pagava aluguel todo mês enquanto esperava herdar meu imóvel. Paguei 160 mil à vista. Os 180 mil restantes foram para uma aplicação que só eu acessava, numa conta diferente da que Simone conhecia. No dia que assinei a escritura do apartamento novo, fui até a janela da sala, janela com vista para o mar, que eu nunca tinha tido antes, que o Antônio ia ter adorado, e fiquei olhando por um tempo. O celular vibrou. Era Simone. Mãe, tudo bem? Não te vi essa semana, eu respondi. Tudo ótimo, minha filha. Estava organizando umas coisas. Ela mandou um emoji de coração. Eu guardei o celular. Faltavam 6 meses para a audiência. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou em algo que você reconhece. Porque você sabe o que é ser subestimada por alguém que deveria te proteger. Deixa um like para que mais mulheres vejam que inteligência não tem idade. Se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. E clica em hypar. É rápido e faz toda a diferença para esse conteúdo chegar em quem precisa. Me conta aqui embaixo. Você já foi subestimada por alguém da sua família? Escreve aí, porque o que vem agora, dentro de um tribunal, com provas que ninguém esperava, ninguém vai esquecer. Na manhã do dia 22 de abril de 2025, acordei às 5h30, mais cedo do que o alarme, que estava marcado para 6. Não foi ansiedade. Foi o hábito de 30 anos de serviço público que treinou meu corpo a acordar cedo nos dias que importam. Fiz café devagar. Bebi de pé na cozinha nova, olhando pela janela para o Meireles que acordava lá fora. O mar ao longe, o azul de abril em Fortaleza, que é diferente do azul de todos os outros meses. Mais seco, mais limpo. Pensei no sobrado do Benfica por um segundo. As paredes amarelas, a mangueira do quintal, a varanda onde o Antônio tomava café. Depois deixei o pensamento ir. Aquela casa tinha cumprido o papel dela. Fui até o quarto, abri o guarda-roupa e tirei o terno cinza que eu tinha comprado em março, especificamente para esse dia. Cinza médio, corte reto, o tipo de roupa que diz competência sem precisar gritar.
Miriam tinha me orientado sobre isso numa das nossas reuniões de preparação. Helena, você vai entrar naquele tribunal como o que você é. Uma mulher de 66 anos, lúcida, organizada, completamente capaz. A roupa faz parte do depoimento. Peguei a pasta preta do escritório. Conferi o conteúdo pela última vez. Gravações em pendrive, transcrições impressas e assinadas por cartório, laudos médicos da UPA e de 2 outros especialistas que Miriam tinha contratado, declaração da minha antiga chefe no INSS, atestando minha capacidade e histórico profissional e a escritura do apartamento novo, prova concreta de que eu havia realizado transação imobiliária complexa, por conta própria, 4 meses depois de ser descrita como cognitivamente comprometida num laudo. Jurídico. Coloquei o gravador no bolso do terno. Hábito. Às 8 da manhã, Miriam chegou no apartamento. Ela estava de preto, pasta na mão, aquela postura de quem passou décadas em corredores de fórum e não se impressiona mais com nada. Me olhou de cima a baixo e disse: "Está pronta." Não era pergunta. "Desde 2022, eu disse. Ela sorriu. Aquele sorriso contido de quem aprecia precisão. "A Simone sabe que você vendeu o sobrado?" "Não," eu disse. Ela descobriu que a casa estava à venda 3 semanas depois que eu assinei a escritura. Ligou furiosa. Eu disse que era meu direito, que nenhum juiz tinha me interditado ainda e que ela podia reclamar no fórum. Miriam abriu a pasta e conferiu os documentos pela última vez. E ela não pediu liminar? Não, achou que ainda tinha tempo, ou achou que eu era incapaz de ter feito tudo direito. "Os dois," disse Miriam. Saímos às 8h30. O Fórum Clóvis Bevilacqua ficava no centro de Fortaleza, 40 minutos no trânsito da manhã. No carro, ficamos em silêncio a maior parte do caminho. Não havia mais o que planejar. O plano tinha sido executado ao longo de 3 anos. O que restava era apenas aparecer. Quando chegamos, eram 9h20. A audiência estava marcada para as 10. O corredor do fórum cheirava a papel e ar-condicionado. Cheiro que eu conhecia de 30 anos de INSS, que sempre me deu uma sensação estranha de estar em casa. Sentamos numa sala de espera, com cadeiras de plástico bege e luz fluorescente, e eu coloquei a pasta no colo e fiquei olhando para o corredor. Simone chegou às 9h40. Veio com Renato, com Gilson, com a doutora. Patrícia, a assistente social, e com um advogado que eu não conhecia, jovem, terno escuro, expressão de quem se preparou bem. Quando ela me viu, parou por um segundo. Olhou para mim. Olhou para Miriam. A expressão dela mudou. Não muito. Ela era advogada, sabia controlar. Mas mudou. Tinha ali uma surpresa que ela não esperava. "Mãe", ela disse, com aquela voz de razoabilidade que me cansava há anos. Isso não era necessário. A gente podia ter resolvido em família. Olhei para minha filha. Ela estava com um blazer azul, a mesma cor do vestido que eu tinha costurado para ela quando ela tinha 10 anos. Não sei se foi coincidência. Prefiro achar que foi. "Você resolveu em fórum, Simone", eu disse. "Eu só vim no mesmo lugar." Ela não respondeu. Foi sentar do outro lado do corredor com a equipe dela. Renato olhou para o chão. Gilson não olhou para mim. O relógio do corredor marcava 45 minutos para as 10. Miriam se inclinou levemente na minha direção e disse em voz baixa: "Quando o juiz perguntar como você está, você responde com data, hora e o número do processo, igual me ensinou a fazer." Sorri. "Eu sei." A porta da sala de audiência se abriu. O juiz se chamava Dr. Hélio Sampaio, homem de uns 55 anos, cabelos brancos nas têmporas, expressão de quem já ouviu muita história e aprendeu a não se surpreender com nenhuma. Entrou na sala, ajeitou os óculos, olhou para os 2 lados da mesa. Simone e o advogado dela de um lado, eu e a Miriam do outro, e disse: "Vamos começar." A sala era pequena, como todas as salas de audiência que eu conhecia. Mesa comprida, cadeiras de couro gasto, uma janela alta com veneziana meio fechada que deixava entrar um fio de luz do abril fortalezense. Cheirava a papel e café velho.
Eu me senti absolutamente em casa. Esta é uma audiência de instrução no processo de interdição número... O juiz leu o número do processo, e eu o reconheci de cabeça, sem precisar de papel. Eu tinha decorado na primeira semana. A requerente é Simone Vasconcelos Castro, requerendo a interdição de Helena Vasconcelos, aqui presente. Doutora Miriam, a senhora tem representação formalizada? Tenho, excelência, disse Miriam, colocando os documentos na mesa. O juiz olhou para mim. Dona Helena, a senhora está ciente do processo? Estou, excelência, eu disse. Processo número, repetiu o número. Protocolado em janeiro de 2024. Audiência designada para hoje, 22 de abril de 2025, 9 horas e 57 minutos da manhã. Silêncio de 2 segundos na sala. O juiz me olhou por um momento antes de anotar alguma coisa. Do canto do olho, vi Simone se mexer levemente no assento. Vamos ouvir primeiro a requerente, disse o juiz. O advogado de Simone, Dr. Caio, segundo a ficha que Miriam tinha levantado, especialista em direito de família, 3 anos de formado, se levantou e fez a exposição. Falou sobre declínio cognitivo progressivo observado ao longo de 2 anos, sobre episódios documentados de desorientação e falha de memória, sobre risco iminente de dilapidação patrimonial. Usou o laudo da doutora Patrícia. Citou a declaração de Gilson. Mencionou o cancelamento das medicações como comportamento autônomo de risco. Foi organizado, foi técnico, foi convincente para quem não soubesse mais nada. Quando ele terminou, o juiz olhou para Miriam. Doutora Miriam. Miriam se levantou. Não abriu a pasta imediatamente. Ficou de pé por um segundo e disse: Excelência, antes de apresentar a defesa, gostaria de fazer uma pergunta diretamente à requerida, com sua permissão. Pode prosseguir. Miriam olhou para mim. Dona Helena, a senhora pode descrever sua rotina da última semana? Eu descrevi. Dia por dia, com datas, horários, atividades, consulta médica na segunda, reunião com Miriam na quarta, compras no supermercado na quinta com nota fiscal que eu tinha na pasta, leitura de processo do INSS como consultora voluntária na sexta. Tudo com precisão e sem hesitação. O juiz anotou. O advogado de Simone olhou para o bloco de notas com uma expressão que eu reconheci. Estava recalculando. Miriam abriu a pasta. Excelência, apresento à defesa os seguintes documentos. Colocou na mesa, um por um, laudos de 2 neurologistas e um geriatra contratados pela defesa, todos atestando capacidade cognitiva plena. Declaração da ex-chefe de Helena no INSS, com 30 anos de convivência profissional. E então, a escritura de compra e venda de imóvel, realizada pela requerida em outubro de 2024. O advogado de Simone olhou para o documento. Excelência, isso não... Deixa eu terminar, disse Miriam com aquela calma. A requerida, descrita no laudo da requerente como cognitivamente comprometida desde 2022, realizou em outubro de 2024. Enquanto este processo estava em andamento, a venda de imóvel avaliado em R$350 mil e a compra simultânea de novo imóvel, tudo documentado em cartório, com assistência jurídica, sem nenhuma irregularidade. Isso não é comportamento de pessoa incapaz, é planejamento. Simone tinha ficado imóvel. Renato, sentado atrás dela, olhava para o chão. Há mais, disse Miriam. Tirou o pendrive. Colocou no notebook que tinha levado. Disse: Excelência, apresento gravação de áudio datada de outubro de 2023, obtida pela requerida em sua própria residência, da qual ela era habitante e estava presente no momento da conversa. O advogado de Simone se levantou. Excelência, objeto, gravação sem consentimento. A requerida estava presente no ambiente onde a conversa ocorreu, disse Miriam, sem elevar a voz. É gravação lícita nos termos da jurisprudência do STJ. Solicito que Excelência ouça antes de decidir sobre admissibilidade. O juiz fez um gesto. Pode reproduzir.
A voz de Simone saiu pelo notebook com clareza. O áudio era bom. O gravador do Antônio tinha qualidade. Gilson, na audiência você menciona o episódio da chave e o nome do Pedro. Nada além disso. Deixa o resto comigo. A sala ficou em silêncio absoluto. Gilson, sentado na cadeira de testemunha, tinha ficado branco. Olhava para o chão. Não para Simone, não para mim. Para o chão, como quem está calculando o tamanho do problema em que estava. O juiz tirou os óculos, passou a mão no rosto, olhou para Simone. Doutora Simone, ele disse, com aquela voz que não sobe e não precisa subir. A senhora quer comentar o que acabou de ser reproduzido? Simone estava imóvel. Pela primeira vez em 41 anos de vida, que eu saibam, pelo menos, eu vi minha filha sem resposta. O advogado dela se inclinou e disse alguma coisa em voz baixa. Ela balançou a cabeça levemente. Excelência, disse o advogado de Simone, com a voz de quem está fazendo controle de danos em tempo real, solicitamos uma suspensão breve. Não, disse o juiz. Continuamos. Olhou para Miriam. A defesa tem mais? Tenho, excelência. Miriam colocou mais um documento na mesa. Declaração da doutora Fernanda Rios, médica da UPA do Benfica, atestando que a requerida buscou atendimento em fevereiro de 2023, após ter seus medicamentos de uso contínuo suspensos pelo médico Dr. Farias, médico indicado pela requerente, e que a requerida, por conta própria, retomou a medicação adequada através de outro serviço de saúde. Pausa. A requerida, supostamente incapaz de gerir sua própria vida, foi a única pessoa nesse processo que tomou uma decisão clinicamente correta a respeito da própria saúde. Renato fechou os olhos. O advogado de Simone tentou contestar, falou em contexto, em preocupação genuína, em interpretações diferentes da mesma situação. Miriam respondia a cada ponto com documento. Era como assistir alguém tentar segurar água com as mãos. Então, foi a vez de Gilson depor. Ele subiu para a cadeira de testemunha com aquela postura diferente de quando chegava na minha casa nas terças. Os ombros caídos, os olhos desviando. O advogado de Simone tentou conduzir o depoimento no roteiro combinado. Episódio da chave, nome do Pedro. Mas o juiz interrompeu antes mesmo que Gilson abrisse a boca. Antes do depoimento, disse o juiz, olhando para Gilson com uma expressão que eu não gostaria de receber. O senhor acabou de ouvir a gravação reproduzida nesta sala. Quero que o senhor confirme ou negue se a voz que foi ouvida era a da requerente orientando seu depoimento. Gilson ficou em silêncio por um momento que durou muito. Depois disse, em voz baixa: Era. O advogado de Simone fechou o bloco de notas. Excelência, disse Miriam. A defesa solicita o indeferimento da petição de interdição, com registro de conduta processual inadequada, e requer que Excelência considere encaminhar os autos ao Ministério Público para análise de eventual prática de fraude processual e violação do Estatuto do Idoso. O juiz anotou por um longo tempo. Depois olhou para Simone. Doutora Simone, a senhora tem algo a acrescentar? Simone olhou para mim pela primeira vez desde que a gravação tinha sido reproduzida. Era um olhar que eu não sabia nomear. Não era raiva, não era arrependimento puro. Era o olhar de alguém que chegou no fim de um caminho que não tinha como voltar. Não, Excelência, ela disse. A petição de interdição fica indeferida, disse o juiz. Os autos serão encaminhados ao Ministério Público. Sessão encerrada. Bateu o martelo. Simone saiu sem olhar para mim. Renato saiu sem olhar para mim. Gilson saiu com a cabeça baixa, andando perto da parede como quem quer ocupar o mínimo de espaço possível. A doutora Patrícia ficou por um segundo parada na porta, me olhou e saiu. Miriam começou a recolher os documentos. Eu fiquei sentada. A sala foi esvaziando. O juiz saiu. O escrevente saiu. Ficamos só eu e Miriam no silêncio da sala de audiência com a veneziana meio fechada e o fio de luz do abril de Fortaleza entrando torto pela janela. Helena, disse Miriam, sem levantar os olhos dos documentos. Eu sei, eu disse.
Ela assentiu. Não precisava de mais nada. Peguei a pasta preta, levantei com o cuidado de sempre. Os joelhos, o tempo. Fui até a janela e olhei pelo fio de abertura da veneziana para o corredor do fórum lá fora. Simone e Renato andando em direção à saída, os dois de costas, sem falar. Gilson sumindo no outro corredor. A vida seguindo com aquela indiferença que os corredores de fórum sempre tiveram. Tirei o gravador do bolso. Olhei para ele por um segundo. Aquele aparelho preto e pequeno do Antônio, que tinha caído na minha vida por acidente e virado o centro de 3 anos de estratégia. Passei o polegar na superfície. Coloquei no bolso interno da pasta. Vamos, eu disse para Miriam. Saímos juntas. 2 semanas depois, o apartamento do Meirelles estava com as cortinas abertas. Eu tinha comprado cortinas novas, bege claro, tecido leve, o tipo que deixa a luz entrar sem perder a privacidade. O Antônio sempre reclamava que eu gostava de pouca luz dentro de casa. Nunca concordei com ele nisso. Agora as cortinas ficavam abertas do manhã até o fim da tarde, e a luz do Meirelles entrava de um jeito que o sobrado do Benfica nunca teve. Mais horizontal, mais quente, com cheiro de mar quando o vento virava. Fiz café, sentei na cadeira da varanda que dava para a rua. Varanda pequenininha, só cabiam 2 cadeiras, mas bastava. Coloquei a pasta preta na cadeira do lado. Simone não tinha ligado desde o dia do tribunal. Eu sabia que ia demorar. Talvez demorasse muito. Talvez não ligasse de um jeito que a gente conseguisse consertar. E eu tinha parado de fingir para mim mesma que conserto era garantido. Tinha acontecido o que tinha acontecido. O Ministério Público ia analisar os autos. O advogado dela ia orientar ela a ficar quieta por um tempo. Renato ia continuar olhando para o chão. E os netos, Pedro e Lara, iam continuar existindo no meio de tudo isso, sem culpa nenhuma, que era a parte mais difícil de aceitar. Não era raiva o que eu sentia. Era aquela ambiguidade que não tem nome bom. Você ganhou o que precisava ganhar, e ainda assim a conta cobrada foi alta demais para comemorar com vontade. Peguei a pasta. Abri. Tirei o gravador do Antônio. Segurei ele com as 2 mãos, aquele aparelho preto e pequeno que tinha virado meu companheiro mais constante nos últimos 3 anos. Apertei o botão de reprodução pela última vez. Não para ouvir nada específico, só para ouvir o clique, o som do aparelho funcionando, o silêncio depois. Desliguei. Fui até o escritório, menor que o do Benfica, mas meu, mas só meu, e coloquei o gravador na gaveta do meio da escrivaninha nova, no lugar onde eu sempre ia colocar alguma coisa do Antônio. Do lado da foto dos dois, tirada num passeio em Jericoacoara em 1998, ele com o cabelo que ainda tinha, eu com o vestido verde que eu mesma tinha costurado. Ele estava rindo de alguma coisa que eu não me lembro mais do que. Você sabia que ia chegar nisso, né? Eu disse para a foto. Não de um jeito dramático, de um jeito cotidiano, daqueles que você desenvolve quando mora sozinha há tempo suficiente. Você sempre soube que eu ia dar conta. Fechei a gaveta. Voltei para a varanda. O café ainda estava quente. A luz da manhã do Meirelles entrava pelas cortinas abertas. Lá fora, Fortaleza seguia com aquele barulho de cidade que não para. Buzina, canteiro de obra, o pregão do carroceiro que passava toda sexta com manga e caju. Peguei o celular. Tinha uma mensagem de Miriam, enviada cedo. Os autos foram encaminhados. Descansa. Respondi com um obrigada, que não cabia em palavra nenhuma, mas era o que eu tinha. Tinha uma mensagem de Pedro, meu neto mais velho, 12 anos, que não entendia direito o que tinha acontecido, mas sentia o peso no ar da casa dos pais. Vó, posso te ligar essa semana? Li 2 vezes. Respondi. Pode ligar quando quiser, meu amor. Estou aqui. Coloquei o celular na mesa. Bebi o café. 66 anos. 30 de serviço público. Uma vida inteira aprendendo que papel bem guardado vale mais que palavra bem dita. Que inteligência não pede licença para existir. Que silêncio, quando escolhido, é a forma mais poderosa de falar. Minha filha tinha tentado me tirar a casa, o nome e a lucidez. Não tinha conseguido nenhum dos 3.
e eu estava sentada na varanda do meu apartamento novo, no mesmo bairro dela, tomando café com as cortinas abertas, esperando a ligação do meu neto. Não era tudo o que eu queria, mas era meu, completamente, irrevogavelmente meu. E por enquanto, bastava. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, se você reconheceu alguém nessa mulher, ou se você mesma já foi subestimada por quem devia te proteger, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta aqui embaixo, o que mais te marcou? Foi a paciência dela? Foi o tribunal? Foi o gravador que ela guardou em silêncio por 3 anos? Escreve aí. Tem muitas outras histórias de mulheres que não abaixam a cabeça esperando por você aqui no canal. Se inscreve e clica em Hypar para não perder a próxima.